Olá e bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal Foca na Matemática. O tema da aula de hoje são as operações com os números racionais. Vamos ver um pouquinho de adição, subtração, multiplicação e divisão de frações. Vamos começar então pela adição e subtração de frações. Temos dois casos dessas duas operações. O primeiro deles é quando temos frações com denominadores iguais, e o segundo caso é quando temos frações com denominadores diferentes. Vamos ver? Então, vamos ao primeiro caso de adição e subtração de frações, que é quando essas frações têm o mesmo denominador. Pela manhã, Paulo tomou água correspondente a 1/5 da medida da capacidade de uma jarra. No período da tarde, tomou o correspondente a 2/5 dessa medida de capacidade. Que fração da jarra ele tomou ao todo? Então, basta somarmos as duas frações, 1/5 mais 2/5. Observem que os denominadores são iguais, nesse caso 5. Então, basta fazer o quê? Esse denominador permanece o mesmo e fazemos a operação com os numeradores. Nesse caso é 1 mais 2. Ou seja, ele bebeu 3/5 da jarra de água. Vamos então ver outros exemplos de adição e subtração de frações com denominadores iguais. E lembrem-se, para adicionar ou subtrair frações de denominadores iguais, basta adicionarmos ou subtrairmos os numeradores e conservarmos os denominadores. Então, olhem lá o primeiro exemplo. 2/4 mais 3/4 resulta em 5/4. Conservei o denominador e somei os numeradores. O segundo exemplo, 7/10 menos 4/10. Mais uma vez, conserva o denominador, que é 10, e subtraímos os numeradores, 7 menos 4, 3. Então, o resultado é a fração 3/10. Vamos ver agora como se dá a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. A mãe de Maria tinha aproximadamente 7/8 de um queijo e usou aproximadamente 1/6 do queijo para fazer uma torta. Qual fração do queijo restou? Então, temos que fazer uma subtração. 7/8 menos 1/6. E agora, como vamos fazer isso? Como os denominadores são diferentes nessas duas frações, precisamos determinar frações equivalentes a essas e que tenham o mesmo denominador. Para isso, basta seguirmos dois passos. O primeiro passo é fazer o MMC desses denominadores. O MMC entre os números 8 e 6. Fazemos esse MMC pelo processo da decomposição simultânea e encontramos 24. Então, 24 vai ser o novo denominador das duas frações. Observem aí no exemplo que esse número 24 é o que está escrito em branco lá nas duas frações. Escrevemos apenas os denominadores. E para encontrarmos o numerador, o que fazemos? Lembra daquela regrinha? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Ou seja, esse número 24 divide pelo denominador da primeira fração. 24 dividido por 8 dá 3. E multiplica pelo numerador. 3 vezes 7, 21. Escrevemos aí o 21. Do outro lado, com a outra fração, a mesma coisa. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 1, 4. Então, observem aí, escrevemos duas frações equivalentes às frações iniciais e agora com o mesmo denominador.
Então, basta fazermos a subtração dos numeradores e conservarmos o denominador. 21 menos 4 dá 17. Então, restou 17/24 aproximadamente do queijo. Vamos agora fazer outros exemplos de adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Bora lá? Então, vamos resolver esses dois exemplos de adição e subtração de frações. Em primeiro lugar, vamos eliminar os parênteses, fazendo a regrinha de sinais, lembram? Então, a primeira fração, mais 1/3. A segunda fração, a regra de sinais, mais com menos, dá menos 1/4. O próximo passo para se fazer essa operação de frações com denominadores diferentes é fazer o MMC. Então, vamos fazer o MMC entre 3 e 4. O MMC dos denominadores. MMC de 3 e 4, fazemos pelo processo da decomposição simultânea. Divide por 2, dá 3 e 2. Por 2 novamente, 3 e 1. E agora, dividindo por 3, dá 1 e 1. O MMC é o resultado dessa multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o novo denominador dessa operação. Então, aqui temos uma fração positiva de denominador 12, menos, aqui a outra fração também de denominador 12. Agora, qual a regrinha? Vocês lembram? Divide pelo de baixo ou pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, temos 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Na outra fração, o mesmo processo. Dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo número de cima. Lembrando que quando falamos número de baixo, estamos nos referindo ao denominador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Agora, basta subtrairmos aqui os numeradores, pois temos frações equivalentes às frações anteriores de denominador 12. Então, qual será o resultado dessa fração? 4 menos 3 dá 1. 1/12. Vamos fazer a outra. Primeiramente, eliminamos os parênteses. Menos 2/3. Agora aqui, ó, a regra de sinais. Menos com menos, mais. Conforme aprendemos anteriormente, em números inteiros. 3/5. O mesmo processo. Fazemos agora o MMC de 3 e 5. Vamos fazer? MMC entre os números 3 e 5. Lembrando pelo processo da decomposição simultânea. Divido por 3, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. O resultado do MMC é o produto, a multiplicação de 3 vezes 5, que é 15. Então, o que nós temos aqui? Novas frações, agora com o denominador 15. O mesmo processo. Divide pelo denominador, que é o número de baixo, e multiplica pelo numerador, que é o número de cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Na outra fração, o mesmo processo. Dividimos o resultado do MMC pelo de baixo, que é o denominador, e multiplicamos pelo de cima, que é o numerador. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9.
Então, nós temos aqui duas frações equivalentes a essas duas aqui de cima com o mesmo denominador. Então, esse denominador é o 15 e mantém. Menos 10 mais 9, menos 1. Então, o resultado dessa operação é menos 1 quinzeavos. Vamos agora à multiplicação e divisão de frações. Na multiplicação e divisão de frações, são operações que, respectivamente, simplificam a soma de numeradores e representam a parte de um todo, ou seja, de um número inteiro. Elas podem ser feitas mediante a utilização de duas regras. Vamos, então, observar quais são essas regras? Vamos começar com a multiplicação de frações. Anastácio tem um terreno. Ele quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores e quer que 2/3 da parte com flores tenham rosas. Qual a parte do terreno deverá ser plantada com rosas? Então, vamos lembrar uma seguinte situação. O dobro de 5 eu faço 2 vezes 5, não faço? Então, se eu quiser calcular 2/3 de 1/5, basta fazer 2/3 vezes 1/5. Então, aí na multiplicação de frações, é muito simples. Basta multiplicarmos o numerador de uma fração pelo numerador da outra fração. E o denominador de uma fração pelo denominador da outra fração. Então, observem aí como fica essa multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho aí 2 quinzeavos deste terreno deverá ser plantada com rosas. Vamos resolver alguns exemplos de multiplicação de números racionais. Só não se esqueçam da regra de sinais da multiplicação, hein? Vamos agora aos exemplos de multiplicação de frações. Lembram? Multiplicamos o numerador de uma fração pelo numerador da outra fração e denominador de uma fração pelo denominador da outra fração. Não se esqueçam que na multiplicação vale a regra de sinais. Menos vezes mais, o resultado vai ser menos, negativo. Então, vamos à multiplicação. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. O resultado dessa multiplicação é a fração menos 2 quinzeavos. No segundo exemplo, a mesma coisa. Lembrem-se que sempre que multiplicarmos duas frações, multiplicamos o numerador de uma pelo numerador da outra e denominador de uma pelo denominador da outra. Multiplicando menos vezes menos, o resultado é mais. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 5, 35. O resultado, então, é a fração 3/35avos. E o último exemplo, seguindo o mesmo processo. Multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Menos vezes mais é menos. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Notem que essa fração, menos 10 dozeavos, pode ser simplificada. Então, toda vez que o resultado der uma fração que pode ser simplificada, nós vamos fazer. Observem os dois números, dá para simplificar por 2. Simplifico em cima por 2 e embaixo também por 2. Qual o resultado da nova fração? 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Menos 5/6. Lembrando que simplificar uma fração
é escrever uma fração equivalente a ela com números menores. Para continuarmos com as operações com frações, vamos ver aqui um pouquinho de frações inversas. A inversa de uma fração, desde que esse número não seja zero, claro, nada mais é do que a fração que se obtém invertendo numerador com denominador, ou seja, trocando de lugar. Olha lá, a inversa de 3/4 é 4/3. Nós invertemos o numerador e o denominador de lugar. Olha lá o segundo exemplo. A inversa da fração 2/5 é a fração 5/2. Fiquem atentos a isso, porque nós vamos utilizar essa noção de fração inversa para fazer a divisão de frações. Vamos agora fazer a divisão de frações. Ângela separou metade da pizza e repartiu-a em pedaços aproximadamente iguais entre os 3 sobrinhos. Qual a fração da pizza inteira cada um ganhou? Então, ela tinha meia pizza para repartir para os 3 sobrinhos, ou seja, 1/2, que é a fração meio, dividido por 3. Vale lembrar que todo número inteiro ou natural tem denominador 1. Então, é a mesma coisa que 1/2 dividido por 3/1. Para dividir duas frações, basta multiplicarmos a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, qual é a primeira fração? 1/2. Então, nós multiplicamos pelo inverso da segunda. Qual o inverso da fração 3/1? Lembra, inverter uma fração é trocar numerador com denominador. O inverso de 3/1 é 1/3. Então, 1/2 vezes 1/3 é igual a 1/6. Por quê? Vamos lembrar da multiplicação? Multiplicamos numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Vamos fazer agora mais alguns exemplos, agora de divisão de frações. Não se esqueçam que a regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação. Bora lá! Então, vamos lá aos exemplos de divisão de frações. Para dividir frações, basta copiarmos a primeira fração, nesse caso a primeira fração é 4/5, e multiplicarmos pelo inverso da segunda. O que é inverter mesmo uma fração é trocar de lugar seu numerador com seu denominador. Então, o inverso da fração 3/7 é a fração 7/3. E agora procedermos na multiplicação de frações. Multiplica o numerador com o numerador, o denominador com o denominador. Como nós temos duas frações positivas, o produto, ou seja, o resultado, também será uma fração positiva. 4 vezes 7, 28. 5 vezes 3, 15. A fração 28/15. O segundo exemplo, a mesma coisa. Copiamos a primeira fração, como aqui a fração é negativa, eu vou ainda deixar entre parênteses. E multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O inverso da fração 2/3 é a fração 3/2. Agora, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Não esquecendo da regra de sinais da multiplicação. Menos vezes mais, o resultado fica negativo. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. Observem que essa fração pode ser simplificada por 3. Então, simplificamos essa fração por 3, que vai resultar na fração equivalente a ela, menos 1/2.
A mesma coisa para a última fração. Mantemos a primeira fração, que é a fração menos 2/5, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. O inverso da fração mais 1/2 é a fração mais 2/1. Multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Menos vezes mais, não esquecendo jamais da regra de sinais da multiplicação. É menos. E o resultado, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 1, 5. Então, o resultado é a fração menos 4/5. Agora é a sua vez. Que tal fazer os exercícios? Muito obrigada e até a próxima aula no canal Foca na Matemática.